farmacêutica fundada em 2005 nos Estados Unidos, por dois jovens empreendedores brasileiros, com uma visão muito clara sobre o que faria diferença nesse setor: ética, qualidade e responsabilidade. Desde a sua fundação, tem como missão principal viabilizar o acesso para o mercado brasileiro a tratamentos exclusivos, inovadores e mundialmente conceituados. Responsabilidade através de uma abordagem ética junto à classe médica e compromisso de entrega dos medicamentos às famílias. Em 2013, a Farmausa abriu a sua filial no Rio de Janeiro, Brasil. Mas foi em 2015 que a jovem empresa abraçou o seu maior desafio: produtos à base de cannabis medicinal. A Farmausa lançou o primeiro produto no Brasil produzido totalmente em área farmacêutica: Purodiol. Pela primeira vez, uma empresa quebrava paradigmas, apresentando aos médicos canabidiol como medicamento. Hoje, a Farmausa é detentora de vários medicamentos em cannabis medicinal: Purodiol, Isodiolex, Inabix, e ainda é representante exclusiva do Isoder. Aliás, o acesso a produtos de cannabis de alta qualidade em breve vai se ampliar. Nos próximos meses, a Farmausa terá os seus produtos nas farmácias de todo o Brasil, conforme nova legislação da Anvisa, além dos atuais processos de importação que continuam inalterados, como uma opção para aquisição de qualquer produto Farmausa. Todo mês, centenas de novos pacientes e dezenas de novos médicos tornam-se parte da nossa rede de responsabilidades. Milhares de famílias do Brasil já se beneficiaram com os produtos Farmausa desde 2015. Tudo dentro da regulamentação da Anvisa e dentro da legalidade. Já coletamos centenas de comoventes histórias de superação. Crianças com 40, 50, 60 crises convulsivas por dia e que voltaram a ter qualidade de vida. Dores crônicas que perduraram por anos e que foram superadas. Famílias que tiveram uma virada de vida depois da estabilização da saúde de seus entes queridos. Todos que constroem a Farmausa no dia a dia orgulham-se de fazerem parte dessas histórias de vidas. Os valores éticos da empresa, junto a uma equipe engajada no que faz, tornaram a Farmausa a primeira em cannabis medicinal no Brasil. Boa noite a todos, né? Eu sou neuropediatra no Hospital da Criança de São José do Rio Preto, e nós vamos falar agora um pouco mais do uso do canabidiol, o uso do CBD e do THC na prática clínica, tá? Então, aqui são os conflitos de interesse, né? Sem conflitos de interesse. Os estudos de canabinoides no tratamento de epilepsia, tá? O que a gente usa em neuropediatria e que está sendo recomendado? Está sendo recomendado para uso em epilepsia. Para todos os tipos de epilepsia? Não. Né? Está sendo utilizado para o uso de epilepsias farmacoresistentes. Então, todos os estudos baseados nesse tipo de epilepsia, essa epilepsia farmacoresistente. Tá? No caso, por exemplo, a síndrome de Dravet, né, uma encefalopatia epilética, em que nós temos já estudos randomizados que comprovam a eficácia do CBD. O CBD, nesse caso aqui, a gente falou, é o canabidiol, é o CBD isento de THC. E vale ressaltar que esses estudos foram realizados em pacientes, tá, de 2 anos até 25 anos. Ou seja, nós não temos ainda nenhum estudo que fala do efeito do CBD em crianças menores de 2 anos. Tá? Então, esse estudo aqui foi baseado em pacientes maiores de 2 anos de idade. Então, o que aconteceu? São 2 grupos, né? Um grupo que usou o THC. Muito barato. Mas aí, agora... Então, assim, são 2 grupos. Um grupo que usou o CBD na dose de 10 e 20 miligramas, e o outro grupo que usou de 20 miligramas. Né? O que foi percebido pelos resultados? Tá? O resultado provou que
com 10 miligramas na síndrome de Dravet, obteve-se já um efeito terapêutico, uma eficácia terapêutica já satisfatória, tá? Com a diminuição significativa das crises motoras. Tá? Em torno de 38% dessas crises foram reduzidas com o uso do CBD na dose de 10 miligramas. E que não teve tanta diferença quando se aumentava para 20 miligramas. Tá? Então, o que concluiu o estudo? O estudo percebeu que é uma droga eficaz para o tratamento na síndrome de Dravet, certo? E que, às vezes, 10 miligramas já é suficiente para a gente ter um controle nessas crises. Tá? Outra síndrome epilética que foi estudada e é recomendado o uso do CBD, né, do canabidiol na epilepsia farmacorresistente, na síndrome de Lennox-Gastaut, tá? Principalmente nas crises de queda. É basicamente o mesmo estudo, né? Foram 2 grupos e um usou 10 miligramas por quilo e o outro usou 10 e 20 miligramas. O que foi observado? Observou que com 10 miligramas, nós já tivemos uma redução nas crises de queda, que era o objetivo principal desse estudo. Né? O objetivo principal era reduzir o número de crises de queda. Né? Então, percebeu que com 10 miligramas já era eficaz. Só que com 20 miligramas, reduziu mais ainda. Então, o que foi percebido? Uma melhora, né, das crises em cerca de 48% a 60% dessas crises foram reduzidas com o uso do CBD. Então, comprovando a eficácia, tá, do CBD nessa síndrome. Tá? Aqui os estudos, né? E outra indicação, né, agora, é a esclerose tuberosa. A partir desse estudo randomizado, o CBD também foi liberado para o uso em epilepsia farmacorresistente na esclerose tuberosa. Tá? Esse estudo ainda não foi publicado, tá? Mas nós já temos assim as evidências de que reduz consideravelmente, tem uma eficácia na redução das crises na esclerose tuberosa, tá? Em torno de 40% de redução dessas crises. A diferença nesse grupo da esclerose tuberosa é que foi utilizado 25 e 50 miligramas por quilo por dia de CBD. E o que o estudo percebeu? Que usando 25 miligramas por quilo por dia, ou usando 50 miligramas por quilo por dia, a diferença não foi significativa em termos assim de diminuir o número de crises. Então, é claro que, como todos os outros fármacos anticrises, a gente vai ficar com a menor dose possível para controlar as crises. Então, se nós conseguimos um controle dessas crises com 25 miligramas por quilo por dia, é o ideal. Por quê? Devido aos efeitos adversos. Né? Então, nós estamos esperando a publicação desse artigo até para a gente poder analisar melhor como que ficaram os efeitos adversos com o uso de 50 miligramas por quilo por dia. Tá? Embora ficou comprovado que a eficácia de 25 não é tão diferente da de 50. Então, a gente, com 25, já tem uma eficácia no controle das crises. Então, o que a gente percebeu? O que os estudos mostram? Né? Qual seria o impacto do CBD nos fármacos anticrises? Né? Por que isso é tão importante para a gente? Porque nós usamos o CBD em pacientes com epilepsia farmacorresistente. E esses pacientes estão fazendo uso de vários outros fármacos. Então, é uma associação de medicação. Então, a partir do momento que você tem vários medicamentos, você tem várias interações medicamentosas. Né? Então, o estudo mostrou o impacto do CBD no clobazam, né? No clobazam e no norclobazam, que é o metabólito ativo. Né? E o que foi observado? Que quando um paciente, né, está usando o CBD e outros fármacos, e você introduz, quando o paciente está usando o clobazam e você introduz o CBD, você inicia o CBD, o que é observado?
que há um aumento do nível sérico do clobazam. Então, isso é importante? Sim, porque a partir do momento que você aumenta os níveis séricos de uma medicação, melhora a eficácia? Sim, mas também tem a toxicidade. Então, é importante a gente saber, principalmente nos nossos pacientes com essas síndromes epiléticas, que na neuropediatria a gente utiliza bastante o clobazam associado aos outros fármacos, né? Então, a gente observa que aumenta os níveis séricos do clobazam. E se isso ocorrer, o que vai acontecer com o nosso paciente? Ele vai apresentar sonolência. Então, você vai observar, os pais vão se queixar de que essa criança está tendo sonolência. O que a gente precisa fazer nesse momento? Diminuir a dose do clobazam. Por quê? Porque nós sabemos que realmente aumentou o nível sérico. Tá? Outra medicação usada é o valproato. O valproato de sódio, um fármaco anticrise muito utilizado, que foi observado pelos estudos? Quando uma criança está fazendo uso do valproato e você introduz o CBD, não há alteração do nível sérico do valproato de sódio, certo? Quanto ao estiripentol, o estiripentol, que é um fármaco de primeira linha no tratamento da síndrome de Dravet, né? Então, muitas dessas crianças com síndrome de Dravet estão fazendo uso de estiripentol, e aí você introduz o CBD. O que nós percebemos? Quando a gente associa o CBD ao estiripentol, há um aumento dos níveis séricos do estiripentol. Do brivaracetam, que é uma medicação que está chegando no mercado, nós ainda não temos tanta utilização, mas que está chegando aí, né, como mais uma opção de fármaco anticrise. Então, o que foi também observado pelos estudos? Que há um aumento do brivaracetam. Então, é importante que a gente saiba o que o nosso paciente está usando, né, e os prováveis efeitos que isso daí pode causar, né, nesse paciente, né? Quanto ao valproato, o valproato de sódio e CBD, então, pelo uso tão frequente do valproato, né, nos nossos pacientes com epilepsia farmacorresistente, a gente tem que ficar atento ao quê? Uma criança que está usando o valproato e você vai introduzir o CBD, é necessário que antes você colha os níveis, as enzimas hepáticas. Por quê? Porque essa associação pode acarretar um aumento da TGO, um aumento da TGP, um aumento da gama-GT e até da fosfatase alcalina. Se houver um aumento maior que 3 vezes o valor de referência, o que a gente vai precisar fazer? Reduzir o valproato ou reduzir o CBD. Por quê? Por causa da hepatotoxicidade. Então, a grande questão do uso do valproato com CBD é em relação à hepatotoxicidade. Então, nós vamos precisar acompanhar com as enzimas hepáticas. Por que isso ocorre, né, do valproato e com o CBD? Devido ao metabolismo, né, o metabolismo hepático, que envolve as enzimas CYP. Então, o que acontece? Os dois têm o metabolismo hepático, né, que nesse caso vai ocorrer o quê? O grande perigo é a hepatotoxicidade. Agora, nós vamos ver o impacto do fármaco anticrise no CBD. Então, um paciente que está usando o clobazam, tá? E aí a gente introduz... não, desculpa, é o contrário. Um paciente está usando o CBD, e aí a gente, associado a outros fármacos, claro, e a gente pega e vai indicar a introdução do clobazam. O que acontece quando a gente entra com o clobazam? Há um aumento do nível sérico do CBD, certo? A mesma coisa quando a gente tem o CBD e a gente quer entrar com o estiripentol. Quando a gente introduz o estiripentol, vai ocorrer o quê? Uma diminuição do CBD, é o contrário, tá? Então, ocorre o efeito contrário. Quando a gente tem o CBD e introduz o estiripentol, há uma diminuição do CBD em até 27%. Os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, eles são dose dependentes. Então, quais foram os principais efeitos colaterais que os estudos mostram? Diarreia, sonolência e sedação, diminuição de apetite, o aumento das transaminases,
quando faz o uso concomitante do CBD com o valproato de sódio, né? Mudanças comportamentais, como irritabilidade, agitação e agressão, rush cutâneo, tá? Fadiga e distúrbios do sono. Tá? Quanto à tolerabilidade, o que causou, assim, mais frequentemente a descontinuidade do tratamento? Quando o paciente apresentou alergia ao óleo, né? Hepatotoxicidade, fadiga, diminuição da eficácia, porque como todos os fármacos, o CBD, ele não é uma medicação que serve para tudo. Então, em determinados pacientes, não tem eficácia. Tá? Intolerância gastrointestinal, tipo diarreia, vômitos, podendo causar, e até piora das crises. Então, nós tivemos alguns relatos de pacientes que chegaram até entrar ao estado de mal. Por quê? Porque temos que olhar como um fármaco, como qualquer outro fármaco anticrise. E é um efeito paradoxal. A gente sabe que existem fármacos que, quando você entra para controle das crises, pode piorar. E com o CBD não é diferente. Tá? E a hiperamonemia, quando tem a hepatotoxicidade. Então, foram as causas de descontinuidade da medicação durante o estudo. Agora, a grande, assim, dúvida, né? Como iniciar o tratamento? Então, como um fármaco novo, né? O CBD é um fármaco novo, assim, do ponto de vista de aplicação clínica, de aplicação medicinal, né? Então, é um fármaco novo porque a gente ainda não sabe manejar o CBD. Né? Então, o indicado é escalonar as doses de forma gradativa, passo a passo. Tá? Na primeira semana, estamos falando aqui, lembrando da epilepsia farmacorresistente. Tá? Nós estamos tratando aqui o paciente com síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut ou esclerose tuberosa. Então, iniciar com 2 miligramas por quilo por dia, né, de 12 em 12 horas. Na segunda semana, 5 miligramas por quilo por dia, de 12 em 12 horas. Na terceira semana, 10 miligramas por quilo por dia, de 12 em 12 horas. Aqui a gente faz uma ressalva, tá? 10 miligramas por quilo por dia, nós já atingimos um efeito terapêutico. Então, aqui a gente precisa observar se já não é suficiente a dose de 10 miligramas por quilo por dia nesse paciente. Outra ressalva, nessa fase, na terceira semana, é necessário colher os níveis séricos do valproato, se o paciente estiver fazendo uso de clobazam e de valproato, é necessário colher o nível sérico do clobazam e enzimas hepáticas. Tá? Então, nessa fase, o ideal é colher no início, antes de iniciar o tratamento, os níveis séricos e as enzimas hepáticas, no meio, na terceira semana, e depois, no final, quando a gente atinge a dose, vamos dizer, a dose terapêutica de manutenção, aquela dose que você vai deixar para o teu paciente, tá? E aí, nos casos em que você ainda não teve uma eficácia ainda satisfatória, você pode aumentar para 12,5, para 15, para 20, no máximo 25 e 30, só que raramente vai chegar nessa dose de 25 e 30 miligramas. Por quê? Porque devido aos efeitos adversos. Então, é dose dependente. Quanto maior a dose, maior os efeitos adversos. Então, cautela nas doses um pouco maiores. Então, muitas vezes, se você tiver algum efeito adverso nesse caminho, porque nem sempre, às vezes, é fácil essa etapa, de 2,5 para 5, de 5 para 10. O paciente pode apresentar, nesse meio termo, por exemplo, efeitos como sonolência, os efeitos adversos. Aí, nesse momento, você vai ter que escalonar a dose. Às vezes é necessário reduzir e depois voltar a aumentar de uma forma mais lenta. Por quê? Individual, né? Então, assim, aqui é um geral, como todo fármaco anticrise, né? Cada paciente você vai tendo que manejar. Esse artigo é interessante porque
o uso do CBD nas epilepsias farmacorresistentes nunca deve ser usado como monoterapia. Pelo menos no momento atual, com todos os estudos atuais. O CBD, ele é uma droga, é uma medicação utilizada como droga adição, que a gente fala. Ele vai ser utilizado juntamente com os outros fármacos tradicionais, tá? Então, ele não pode ser usado ainda em monoterapia. Essa aqui é um relato de caso em que constata que 2 pacientes que abandonaram por conta própria, né, o tratamento com os outros fármacos anticrises e resolveram ficar usando apenas o CBD. E esses 2 pacientes tiveram morte súbita, tá? Então, é claro, precisa de mais estudos, um N maior? Sim, mas é uma ressalva, tá? Como monoterapia, não. Ele é usado com uma droga com associação com outros fármacos anticrises. Considerações finais sobre o uso do CBD, tá? Isento de THC, na epilepsia. Não é usado para todos os tipos de epilepsia. Ele é usado para síndrome, já está documentado isso, liberado para o uso na síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa. Pode ser que vai ser usado em outras epilepsias? Sim, mas requer ainda estudos, tá? Doses de 10 miligramas por quilo por dia podem ser suficientes, não havendo a necessidade de chegar, às vezes, a 20, então, temos que ter cautela. Os efeitos adversos são dose relacionados, lembrando que, às vezes, é necessário você retirar alguma medicação, como clobazam, o ácido valproico, ou até mesmo o CBD, diminuir a dose para depois, no segundo momento, voltar a aumentar essa dose. As interações medicamentosas, como nós falamos, ainda é necessário mais estudos. Por quê? Pelos estudos até agora, a interação com o clobazam, com o breviracetam, com essas medicações, com o ácido valproico. Então, essas interações medicamentosas são importantes. Por quê? Porque são fármacos muito utilizados no nosso dia a dia, né? Então, as interações medicamentosas com outros fármacos ainda precisam de pesquisa, tá? E a gente tem que ficar atento com as preparações artesanais, tá? Por quê? Nós não sabemos a quantidade, a concentração de CBD, de THC que tem ali dentro daquele frasco, né? E por ser uma medicação nova, né, que a gente fala, nós não sabemos todos os efeitos adversos, nós não sabemos todas as interações medicamentosas. Então, ainda mais essa ressalva de que você, às vezes, vai administrar uma dose de CBD e de THC que você não sabe, né? Então, você não tem ideia do que o seu paciente está usando. Então, um cuidado nessas preparações artesanais, tá? Agora, nós vamos falar um pouco do TEA, né? O uso do CBD e do THC no transtorno do espectro autista, né? É claro que os maiores estudos em epilepsia, tá? Tanto que os estudos agora estão chegando, né? O mundo inteiro está pesquisando e estudando o uso do CBD e do THC no transtorno do espectro autista, mas ainda requer muitos estudos e até mesmo para a gente saber posologia, efeitos adversos, mas os ensaios clínicos recentes mostram que, vamos lá. Então, vamos lá. O que é o transtorno do espectro autista? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? E as características do transtorno do espectro autista requer uma alteração qualitativa de interação social, uma alteração qualitativa de linguagem, interesse restrito e ou comportamentos repetitivos e estereotipados, tá? Os estudos do canabidiol no TEA. Não existe um fármaco específico para o TEA. Fala assim, olha, esse tratamento aqui é para tratar o transtorno do espectro autista. Nós sabemos que nem nos convencionais não tem. O que a gente percebe que tem uma eficácia do CBD e do THC? Nas comorbidades do TEA.
Tá? Então, foi percebido, eles perceberam com os estudos que ocorreu o quê? Uma melhora nos sintomas comórbidos do TEA. Tá? Então, como que funciona, como que age o CBD e o THC no TEA? Tá? Então, o CBD e o THC, como a doutora Regina já falou, são os dois canabinoides exógenos mais utilizados na prática clínica e mais estudados, né? E eles agem no organismo através da interação com o sistema endocannabinoide. Tá? Então, todo o efeito do CBD e do THC é no sistema endocannabinoide, que é composto dos endocannabinoides, das enzimas e dos seus receptores. Então, é por aí que nós vamos ter todo o mecanismo de ação. Tá? Então, o mecanismo de ação desses endocannabinoides, eles funcionam, eles são liberados, tá, na fenda pós-sináptica, e eles funcionam como sinalizadores retrógrados para a modulação da hiperatividade sináptica no local. Tá? Então, o que eles vão fazer? Olha aqui, uma modulação sináptica, tá? Eles vão ocorrer o quê? Uma modulação na hiperatividade sináptica no local. E o que acontece no TEA? Nós sabemos que no TEA existe uma hiperexcitabilidade neuronal basal, tá? Então, o mecanismo é por aí que está agindo, né? Os dois principais endocannabinoides seria o N-araquidonoil-etanolamida, que seria a anandamida, e o 2-raquinodoil-glicerol, o 2-AG. Esses dois endocannabinoides, eles são agonistas dos receptores CB1 e CB2. Certo? Então, esses dois endocannabinoides são importantes, tá? Um endocannabinoide, desculpa pelo erro aqui, é a anandamida, né? A anandamida, ela tem um papel importante na fisiopatologia do TEA, tá? Por quê? O que foi percebido? A anandamida é um canabinoide endógeno, certo? Que estimula a modulação sináptica. Então, ela está ligada à modulação sináptica, à hiperexcitabilidade sináptica. No TEA, foi observado que há uma diminuição da anandamida. Então, a anandamida que é um canabinoide endógeno, está diminuído no paciente com transtorno do espectro autista. Tá? Por quê? Então, qual que seria o efeito do CBD nesses pacientes? Quando você dá CBD para um paciente que tem o transtorno do espectro autista, ele inibe a enzima FAH, né? Essa enzima é responsável por degradar a anandamida. Então, se o CBD inibe a enzima que degrada a anandamida, vai ocorrer um acúmulo de anandamida. Então, a anandamida vai ficar aumentada. E no TEA, a gente tem o quê? Uma diminuição. Se você aumenta os níveis de anandamida, vai ocorrer o quê? Estimula a modulação sináptica, que vai atuar nessa hiperestabilidade neuronal basal que o autista tem. Certo? Quanto ao THC, tá? O THC é um outro canabinoide exógeno que a gente usa, CBD, THC. O THC, ele tem uma relação direta com os receptores, CB1 e CB2. Com o receptor CB1, ele tem um efeito, ele vai provocar o efeito psicoativo, o efeito alucinógeno, né? Nos receptores CB2, ele vai aprimorar a imunomodulação. Tá? Então, o que a gente precisa fazer para ter efeitos terapêuticos desejados? Né? O que foi concluído? Que os melhores resultados é quando você tem essa combinação de CBD com THC. Só que a necessidade de que seja uma dose maior de CBD em relação ao THC. Tá? Pelos ensaios clínicos, né, já publicados, pelos estudos, mostra a proporção de 20:1, em alguns estudos, tá? Até 75:1. Essa relação precisa ainda, nós não temos, requer mais estudos, tá? Mas já dá para concluir que
a proporção CBD-THC é necessário ser maior. Por que o CBD precisa estar em quantidade maior que o THC? Porque o THC, ele tem o efeito psicoativo, né? O efeito alucinógeno. E o CBD, ele vai agir como um inibidor alostérico nesses receptores. Então, ele vai regular os efeitos psicóticos, os efeitos psicoativos do THC. Então, ele tem que estar numa quantidade maior, para que ele possa modular, regular os efeitos psicoativos do THC e ter um efeito terapêutico desejado. Quanto à interação medicamentosa, né, nós vamos ter que tomar cuidado, né, porque a metabolização é hepática, através da família das enzimas do citocromo, né, CYP, então, nós vamos ter várias interações medicamentosas. Tá? No TEA, no transtorno do espectro autista, há necessidade de estudos ainda em grande escala, randomizados, duplos cegos, para que a gente possa interpretar melhor e entender melhor essas interações medicamentosas. Tá? Nós já sabemos que existe uma interação medicamentosa com fármaco anticrise, que é o clobazam, bem utilizado. Com brivaracetam também. Só que a gente ainda não tem estudos, né, que falam da interação medicamentosa do CBD com os antipsicóticos atípicos, com os estabilizadores do humor, com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são as medicações utilizadas pelos nossos pacientes com um transtorno do espectro autista. Tá? Lembrando que esses estudos são realizados em pacientes que já fazem uso de vários fármacos, tá? E os efeitos ainda desejados não foram obtidos, né? Então, entra em paralelo com a epilepsia farmacorresistente. Os autistas, as crianças com TEA que estão utilizando a medicação CBD-THC, são crianças que já fazem uso da medicação convencional e não está tendo controle desses sintomas ligados ao TEA. Né? Então, é muito importante ainda que esses estudos venham e que possa, assim, esclarecer como ocorre essa interação, tá? Principalmente entre esses antipsicóticos atípicos, esses estabilizadores do humor. Esses ensaios clínicos todos falam principalmente das comorbidades do TEA, relacionados à hiperatividade, a problemas de sono, a autoagressividade e a ansiedade. Então, foram os principais sintomas comórbidos que foram avaliados nesses estudos. Tá? E qual foi a dose usada? Tá? As doses usadas chegaram a 16 miligramas por quilo por dia, tá? No máximo 600 miligramas de CBD. De THC, 0,8 miligrama por quilo por dia, lembrando que é de 12 em 12 horas, no máximo 40 miligramas. Tá? Como a doutora Regina já adiantou, a gente começa com 1 a 1,5 miligrama por quilo por dia e vai aumentando semanalmente 1 miligrama a cada semana, até ir tateando, assim, essa dose, né, baseado principalmente no quê? No CBD. Nós vamos aumentando a dose de acordo com o CBD. E os resultados desses ensaios clínicos? O que foi percebido? Né? O resultado é que, em relação à hiperatividade, houve uma melhora de cerca de 68,4%. 28,9% não teve nenhuma mudança, tá? Não teve mudança em relação à hiperatividade. E em 2,6% dos pacientes teve uma piora da hiperatividade. Quanto à autolesão, à autoagressividade, teve melhora em 67,6% dos pacientes. Tá? Em 23,5%, não teve nenhuma alteração quanto à autoagressividade. Tá? E em 8,8%, teve piora da autoagressividade. Quanto aos problemas do sono, né, que bem frequente no TEA, em 71,4% dos pacientes teve uma melhora do sono. Tá? Em 23,8% não teve nenhuma alteração.
nem melhora e nem piora. E em 4,7% foi relatada uma piora do sono. Quanto à ansiedade, 47,1% teve melhora da ansiedade, tá? E 29,4% não teve alteração, nem para mais nem para menos, e em 23,5% foi observado uma piora da ansiedade. Tá? De maneira geral, teve o quê? Uma melhora geral de 74,5% desses sintomas. Então, é algo que promissor, sem dúvida. Né? Os efeitos adversos mais comuns que foram encontrados nessa combinação de CBD-THC foram relacionados à sonolência, à perda de apetite, à irritabilidade e fadiga e os efeitos psicoativos. Os efeitos psicoativos, os alucinógenos, está diretamente ligado à concentração do THC. Então, em pacientes que fizeram um uso de uma concentração maior de THC, foram os pacientes que foram observados esses efeitos psicoativos. Tá? Considerações finais sobre o uso do CBD e o THC no TEA, no transtorno do espectro autista. A relação exata, tá, que a gente deve usar ainda é incerta, ou seja, a melhor relação, se é 20:1, 30:1, 75:1, ainda é incerto, tá? Requer mais estudos. Então, aqui mais uma ressalva. Vamos ter que falar a necessidade de mais testes clínicos, mais estudos de grande escala, a longo prazo, para que a gente possa ver como que são os efeitos adversos dessa medicação, qual a melhor posologia, quais as interações medicamentosas. Tá? Muito estudo está chegando por aí. Isso é importante para a gente, as dúvidas sobre a posologia, como nós estamos falando, né? Os efeitos a longo prazo nós precisamos esclarecer. E saber as interações medicamentosas, principalmente com os antipsicóticos, né, dos nossos pacientes. Mas, sem dúvida alguma, trata-se de uma medicação promissora, né, para o transtorno do espectro autista. Uma patologia difícil de manejo, tratamento das comorbidades, vamos deixar bem claro, né? O tratamento das comorbidades no transtorno do espectro autista. Tá? Obrigada.